Agora, professor, na avaliação do senhor, o que precisa ser feito para mudar esse quadro que nós discutimos no primeiro bloco? Bom, é lógico que esse é um processo mais amplo, porque também não se pode achar que a partir do momento em que nós tenhamos lá conselhos, né, de controle social das mídias, está tudo resolvido. Claro que não está. Nós temos um problema de raiz também. Os pesquisadores mostram que em países semiperiféricos, como o Brasil, a gente está tentando sair dessa condição, mas ainda semiperiféricos, nós temos um problema efetivo, porque partes assim, da população, parcelas importantes da população, praticamente passaram de uma pré-modernidade para uma pós-modernidade. Nós pulamos um estágio importantíssimo aí, que é o estágio da leitura. Uma parcela importante da população, uma parcela que, por exemplo, que não lia. Se você pegar o momento em que surge o rádio, por exemplo, a primeira mídia massiva eletrônica, parcelas importantes da população que não liam, e aí a gente pode falar no nível de analfabetismo superior a 75%, se eu não me engano, algo em torno disso, passaram a consumir informação em tempo real. Sim. Quer dizer, o sujeito que estava lá no norte de Minas passou a ouvir rádio e consumir na década de 40 já. Ou seja, nós abraçamos de modo imediato uma oralidade sem uma passagem importante pelo letramento. Isso vai ter consequências, e tem consequências hoje. Eu não diria em termos culturais, porque cultura é muito mais amplo do que leitura. Mas em termos de como se processa a informação socialmente, há perdas aí. Então, veja só, nós temos que, então, cada vez mais combater o analfabetismo na sua integralidade. É óbvio que é importante dizer isso num programa como esse. Combater o analfabetismo instrumental e numa situação cada vez mais em que é curioso perceber que a criança ela já chega, ela já tem hoje uma situação de uma educação pré-escolaridade, mas de muita informação. Basta pensar como pessoas da minha geração, por exemplo, chegaram na década de 70 à escola, aos 7 anos de idade, e como que as crianças chegam agora em 2011, aos 6 anos de idade, 7 anos de idade, à escola. Eu acho que um sintoma dessa preocupação nossa aqui diz respeito ao seguinte: o que é a questão educação hoje? Sim. Na pauta, na agenda da televisão brasileira. É um ponto que está lá embaixo no hall de prioridade. Agora, professor, a Unesco lançou um estudo no qual constata que a mídia brasileira é controlada por 35 grupos. Em que medida a concentração existente hoje no Brasil dificulta uma programação com mais qualidade? Eu tive acesso rapidamente a estudo, enfim, a essa pesquisa, esse levantamento, acho que é melhor chamar de levantamento. Eu discordo de alguns pontos. Eu acho que nós temos um nível de concentração muito mais intenso do que esse. Me parece que ali acaba se aceitando alguns artifícios, alguns mecanismos que ampliam, ou então ampliam, na verdade, assim, amenizam essa concentração. Acho que a gente tem um nível de concentração muito maior. Mas que sejam 8, que sejam 10 ou que sejam 20, o que preocupa é que todos eles têm um modo específico, uma forma singular de falar e que não contribui para a diversidade cultural. Onde anda a cultura regional? Há projetos, enfim, no Congresso Nacional sobre essa necessidade de privilegiar a cultura regional, os hábitos, enfim, os modos regionais, mas que também não são obedecidos. A gente tem uma grande mídia que no Brasil, que nem caberia aqui tratar desse assunto, mas que por razões várias, inclusive aí o momento que vivíamos na época de ditadura, que era o momento de consolidação das redes nacionais, elas passaram a ter uma lógica nacional de programação. Certo. Professor, para a gente terminar essa nossa entrevista, qual o papel que a escola pode desempenhar nesse sentido? Sobretudo a escola de educação básica. Eu acho que no sentido de, primeiro, contribuir para que se tenha sempre uma perspectiva crítica em relação à comunicação.
com relação às mídias. Quanto mais nós prepararmos cidadãos para que eles sejam críticos às mídias que eles recebem, com as quais eles se relacionam, nós vamos estar contribuindo muito mais. É preciso que talvez o mediacriticismo ele fosse um objeto de atenção da escola, de toda a escola, da escola fundamental e daquilo que se segue depois. Porque eu não tenho essa ilusão de que nós vamos educar para a recepção, porque aí seria até uma contradição. Mas que nós podemos dizer para as pessoas, olha, é preciso que você olhe mais criticamente para a mídia. Nada contra as telenovelas, nada contra os programas de humor, mas desde que eles não sejam preconceituosos, estandardizados, desde que eles não finjam fazer coisas que eles não estão fazendo, e desde que eles, na verdade, não apenas contribuem para um discurso hegemônico que tem abafado, na verdade, a voz efetiva e pulsante de uma sociedade que quer avançar. Ok, professor Mosaí Salomão, desculpa, agradeço a participação aqui nesta classe. Eu que agradeço o convite, fiquei muito satisfeito de ter vindo aqui. Confira agora as notícias da agenda. Os filmes do premiado cineasta Woody Allen estarão em cartaz em agosto no Cineclube do Simpro. Nesta quinta, dia 4, às 7 horas da noite, será exibido o filme Zelig, como parte do projeto Uma Tela no Meu Bairro. O evento acontece no Sindicato, Rua Jaime Gomes, 198, bairro Floresta, em Belo Horizonte. Confira a programação completa no site www.simprominas.org.br. Você fica agora com o Simpro em Movimento. Sindicalistas, professores, advogados e representantes do judiciário e de movimentos organizados participaram do primeiro Congresso RTM de Direito Sindical nos dias 30 de junho e 1º de julho, na sede da OAB-MG, em Belo Horizonte. Nós avaliamos que muitas das questões e impasses que são colocados na relação sindical e na relação do trabalho poderão avançar nesse diálogo entre o movimento sindical, a OAB, os sindicatos, para que a gente possa construir pontes e, quem sabe, construir alternativas para a gente vencer vários empecilhos e problemas que nós vimos enfrentando ao longo do tempo. Esses eventos são sempre muito agregadores, tendo em vista a presença dos sindicalistas, seja da área patronal, seja da área dos empregados, porque ocorre ali um diálogo importantíssimo, onde os operadores do direito podem tentar desmistificar, tentar elucidar vários temas que afligem os dirigentes sindicais. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.